Sejam todos bem-vindos à Liga Apologética. Eu sou Barba Rala, esse aqui é o meu querido Ramon Gomes. E hoje nós vamos seguir numa live aqui, batendo um papo, falando sobre a apologética está no sangue do adventismo. Sim, os adventistas gostam de uma treta, sempre gostaram de uma treta, e por isso nós estamos reunidos aqui. Uma boa noite, Ramon. Como é que passou a semana, meu amigo? Boa noite, meu amigo Adolfo Clay. A semana foi bem corrida, mas graças a Deus foi muito boa. Eu sempre digo isso, né? Quem é professor tem sempre o privilégio de todo dia tocar vidas para que eles venham despertar, para cultivar os verdadeiros valores, como a honestidade, a ética e, acima de tudo, ter os princípios bíblicos enraizados dentro de cada um. E também o gosto pelo saber, né, pelo conhecimento. Isso aí é algo fascinante. A semana foi muito boa e eu estou mais uma vez satisfeito por estar aqui. Feliz sábado a todos, feliz sábado do Clay, feliz sábado a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aqui no canal da Liga Liga. Apologética, não é isso? Liga, Para isso. mim, satisfação, só alegria, em nome de Jesus. Já era. E é interessante, né, Ramon? Porque o que acontece? O adventista não é que ele quer se envolver em treta. O adventista do sétimo dia, ele precisa estar envolvido em treta apologética. Não é uma questão, olha só, não é uma questão de escolha, é uma questão de vida ou morte. E aí alguém pode perguntar assim, mas por que o adventista ele precisa estar na treta? Porque, cara, o cara ele era batista, ele era pentecostal, aí ele se torna batista. Pô, mano, ele se tornou batista, legal. Ou o cara era pentecostal e se tornou presbiteriano. Ah, tá aí, virou calvinista e tal, começou a aceitar batismo de criança, tranquilo. Ou um batista decidir virar pentecostal, ele começa a crer no dom de línguas, aí ele vai lá, abre uma igreja batista pentecostal, canela de fogo, né, ou língua de fogo, ou seja lá o que for. Pronto, tá, pô, o cara virou pentecostal, mas não deixou de, não perdeu sua essência batista e tal. Só que quando o cara vira adventista, meu irmão, aí começa a paulada, aí começa a pedrada. E uma pessoa, a partir do momento que passa a linha, ela passa a linha do batista, do assembleiano, do católico, do seja lá o que for, para o adventismo, aí começa a paulada. Essa é a real. Sim. E todo adventista passou por isso. E todo adventista, necessariamente, um grau maior ou menor, ele precisa ter um conhecimento sobre as doutrinas da igreja dele, sobre a história da igreja dele, porque senão ele vai ser esmagado e ficar ouvindo lenga-lenga dos outros. Concorda comigo? Pode discursar um pouco sobre isso, o meu Eu querido Barbosa? concordo, principalmente naquele velho discurso que dizem que os, os adversários, né, dizem que nós dizemos que nós somos salvos pela lei. Nunca um adventista disse isso e nunca dirá, porque a salvação é só pela graça de Cristo. A gente tem que usar a Bíblia, né? Vamos deixar a Bíblia falar. Efésios, a Bíblia tem que ser aberta. Com Bíblia fechada não há salvação, porque sem a Bíblia aberta, nós não iremos encontrar a pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo, certo? Em Efésios capítulo 2, verso 8 em diante, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, de vós, é dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, a salvação é pela graça de Cristo, mediante a fé. Só que essa fé produz em nós boas obras para que nós andássemos nela. É um resultado de amor. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a igreja adventista, ela tem como sua principal doutrina a salvação pela graça em Cristo Jesus. Mas essa graça nos conduz à obediência. Então, eles dizem que nós somos salvos, eles dizem que nós dizemos, né? Que somos salvos pela lei, porque a gente guarda o sábado, mas a lei não nos salva. A lei é o padrão de Deus que rege o universo, né? Então, nós obedecemos somente por Jesus Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Então, qualquer adventista vai te dizer isso. Qualquer adventista fala isso, prega isso. Agora, eles nos acusam que a gente só fala no sábado. Não é que a gente só fala no sábado, a gente não fala só no sábado, mas é porque eles pegam em nossos pés pelo sábado e nós defendemos o que a palavra de Deus fala. Que não anulamos a lei. Vamos lá, vamos deixar a Bíblia, né, falar. Em Romanos capítulo 3, verso 31, diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A nossa salvação pela graça de Cristo, mediante a fé, ela não anula a lei, ela só confirma. Porque aquele que é salvo em Cristo vai produzir as obras de Cristo, porque não é a pessoa mais que vive, mas Cristo vive em cada um de nós. Que maravilha, né? É nós entendermos como é que a graça funciona e como é que a lei funciona, né? Vivemos e somos salvos pela graça, mas o nosso código moral está nos 10 mandamentos. Perfeito. E não é só isso, né? Mas também mortalidade da alma, Ellen White, alimentação. É sempre. Nós até queremos falar de outras coisas, mas você entra nos círculos apologéticos, ou quando você aborda um pentecostal qualquer no trabalho, ou na escola, ou em qualquer lugar, ou não só pentecostal, um protestante qualquer, a primeira coisa que eles vêm falar é sábado, depois mortalidade da alma, depois Ellen White. Então é sempre gira em torno disso. Nunca não, né? Na grande maioria das vezes, quando você começa a ter um assunto mais profundo, é só depois de um tempo, de muito tempo conversando com a pessoa, né? E não digo nem questão de doutrinário, mas uma questão de explicação sobre um texto bíblico, né, Ramon? Isso eu já passei muito por isso, né? De discutir, de começar a conversar com uma pessoa e não ficar falando doutrina, mas a gente trabalhar o texto bíblico. A pessoa me perguntar, eu perguntar para ela, como é que você entende esse texto? E por aí vai, né? Então, é assim. Mas tem um comentário aqui que eu quero responder, que é o Cristiano Israel. O Cristiano Israel comentou o seguinte: Liga Apologética tá maior besteira. Aqueles vídeos bons que passam, que fazia aprender alguma coisa, acabou. Bom, Cristiano Israel, se você acha que tá ruim, eu vou ser curto, grosso, direto e carinhoso. Faça melhor, sabe? Eu particularmente, o doido aqui, eu nunca fui um cara normal, todo mundo sabe disso, quem convive comigo, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu nunca pensei dentro da caixinha.
Só que acontece o seguinte, é esse doido careca, magrelo, com tapa-olho na cara, que grava os vídeos aqui. E o pessoal gosta. Você que está fazendo essa crítica é a primeira, acho que é a segunda pessoa. Mas eu faço. Eu estudei grego, eu tenho aqui 35 dicionários de grego, mas algumas gramáticas de grego, gramática de hebraico, texto em hebraico. Eu tenho 3 bíblias em hebraico aqui, 3 edições diferentes, né? Tem algumas versões, leio a Bíblia em francês, em espanhol, em inglês. Se o meu jeito de gravar vídeo não te satisfaz, pô, o problema não tá comigo, o problema tá com você. Então, assim, sinceramente pedindo, carinhosamente pedindo, faça melhor. Não fica criticando do lado daí, não. Vai lá, entra na linha de frente, cria um canal no YouTube, você já tem, para estar comentando aqui que você tem um canal, pega, começa a gravar vídeo no YouTube dando explicação no grego, dando explicação de crítica textual, dando explicação sobre a nossa igreja, ensine as pessoas, contribua, que eu, Barba Rala, eu dou minha palavra aqui, eu venho e gravo vídeo indicando o teu canal para te apoiar, eu te apoio. Só que o problema é que você não faz, e aí você vem criticar eu que faço. Ah, mas eu não gosto do seu jeito. Ah, dane-se. Você tem Rodrigo Silva, você tem um monte de gente que faz a apologética do jeito que você quer, a apologética educada. Você tem o Leandro Quadros que faz. Agora, se você tá afim de me criticar, meu amigo, beleza, sinta-se à vontade. Só que assim, já aviso na lata. Tá me criticando? A melhor crítica é fazer melhor. Não gosta do meu jeito de fazer apologética? Não me incomoda em nada. Só que você não precisa estar aqui. Eu não estou te obrigando a estar aqui. Ah, mas a Liga Apologética antigamente gravava vídeos melhores. É porque a Apologética antigamente tinha questões melhores. Hoje o pessoal só fica fazendo fofoca. Então não adianta eu tentar elevar o nível da apologética se eles não querem elevar a apologética. Os caras estão preocupados, Ramon. Professor Ramon, o pessoal está preocupado, sabe fazer o quê? Pegar um livro de Ellen White e dizer que a Ellen White esteve em Saturno para dizer que ela não era profeta. Ela nunca disse que esteve em Saturno. Não, a questão não é nem se ela esteve ou não. Veja, o cara ele tenta pegar uma visão dela para dizer que ela esteve em Saturno, sendo que, como você acabou de dizer, ela nunca esteve em Saturno, para atacar o ministério profético dela. Então, você acha que eu vou responder como uma pessoa dessa? De maneira séria, sensata, tranquila, como o senhor responde? Não dá, mano. Tem que chamar um cara desse de burro. Só assim. Então, assim, se tá a maior besteira, a culpa não é do Barba Rala. O Barba Rala, por mim, capitão Barba Rala, eu estava discutindo linguística aqui. Linguística. Estaria discutindo tradução de texto grego, tradução de texto bíblico. Mas não dá. Por quê? Porque essa discussão é profunda demais para a apologética atual. Então, para isso, a gente tem que abaixar o nível, conversar no nível deles e paulada. Agora, reitero minha crítica a você, Cristiano. Falar, criticar é fácil. Quero ver fazer melhor. Beleza? Ramon, quer comentar alguma coisa? Não sobre essa cena aqui, mas quer comentar alguma Não, coisa? eu vou dizer o seguinte: falar é fácil, fazer é difícil. Me lembrei daquela fábula: os ratos se reuniram e cada um dava uma ideia de como fariam para tentar evitar o gato. Aí um teve uma excelente ideia. Olha, muito simples. A gente pega um cordão, amarrado no cordão um sino, coloca no pescoço do gato e quando ele está se movimentando, a gente vai saber que ele está chegando e dá tempo para nós evadirmos do local. Ideia maravilhosa, todos aplaudiram. Essa ideia foi votada unanimemente. O problema foi esse. Um rato muito sábio disse: bem, a ideia realmente é maravilhosa, todos nós concordamos com ela. Agora, quem é que vai colocar o colar com o sino no pescoço do gato? É. Eu não sei se vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Nós podemos trazer aqui vídeos mais complexos, né? Nós já estávamos preparando, né, Adolfo Clay, nós estávamos já com um cronograma preparando algo bem interessante,
vendo algumas coisas interessantes, mas nós temos que abrir esse espaço para termos uma conversa bem franca, e as pessoas poderão interagir conosco, né? E nós estamos aqui para tentar ajudar o crescimento espiritual de todos os nossos irmãos e também dos nossos irmãos que não pertencem à denominação também, né? É uma ajuda mútua. E vocês também fazendo perguntas também estão colaborando com o crescimento nosso, acadêmico, e o crescimento do canal também. Se Sim, sim. inscreva, compartilhe, faça seus comentários e faça suas perguntas que a Bíblia vai responder. Fechou. Porque para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa única regra de fé é a Bíblia. Sola Escritura, tota Escritura. Somente as Escrituras e toda a Escritura. Do Gênesis até o livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Exatamente. E uma coisa, Ramon, até depois eu já quero ler um comentário aqui um comentário bem legal aqui para você trabalhar. A apologética não se faz só igual todo mundo. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui e falar igual o Leandro Quadros, eu tentar imitar o Leandro Quadros, talvez você não estaria aqui assistindo essa live. Por quê? Porque você já tem o Leandro Quadros. Você, não, mas eu quero ver o Sérgio Monteiro. Aí eu venho aqui, tento explicar como o Sérgio Monteiro. Mas eu não sou o Sérgio Monteiro. Eu sou o Lê Pirata Barbarrala. E curiosamente, tanto Leandro Quadros, quanto o próprio Sérgio Monteiro, quanto os outros membros da Liga, eles respeitam o meu jeito de fazer apologética, porque ela é necessária. Ela é necessária. Não é o estilo deles. Eles jamais fariam uma coisa desse tipo. Só que é necessária. Porque, cara, tem coisa que não dá pra ficar de mimimi passando flores, não. Tem que responder na lata, duro, e às vezes com ironia, com sangue nos olhos. Simplesmente assim. E com a velocidade do Barbarrala, né, gente? A ventania da heresia bate nas nossas velas e a gente vai para cima dos estreitos perigosos da apologética, sem dó nem piedade. Entendeu? Mas vamos lá. Jedi, essa é uma coisa do Jedi, tá? Tem muito adventista que acredita na salvação pelas obras. Na prática, não entendem de forma profunda a salvação pela graça mediante a fé. Infelizmente. Concorda com isso, Barba Fosca? Olha, eu nunca vi isso, né? Mas se nós formos teorizar, talvez tenha. Se nós formos teorizar, talvez até tenha. Mas na realidade eu nunca vi isso na Igreja Adventista, porque nós temos um fundamento, que é a salvação é pela graça. Quando realmente eu fui entender isso aí, eu não me incomodo, não me incomodo com a lei, não me importo com a lei. Eu até nem ando comentando muito sobre o sábado. Eu faço questão de frisar uma coisa. Quem é Jesus? Qual a sua missão? O que ele fez por nós? Eu estou aceitando Jesus Cristo em minha vida? Eu estou seguindo o que Jesus me ensinou a seguir? Então, essas são as minhas preocupações. E eu sei que quando Deus disse Zahor et Yom HaShabbat, lembra-te do dia do sábado, sabia que toda a humanidade iria se esquecer. E nós, esse humilde povo, está lembrando a humanidade do sábado. Mas por quê? Porque todo o mundo cristão guarda 9 mandamentos, mas esqueceu de um. Justamente, Deus sabia e disse, lembra-te do dia do sábado. Não guardamos para
nos salvar. Não, não, não. Pelo contrário. Nós o guardamos porque a graça nos leva a esse ato. É diferente. O Barba Fosca, só que é interessante, eu tô achando interessante sua experiência, porque eu conheço pessoas que elas têm, sim, o legalismo pelas veias, e esse é um problema que a igreja enfrenta já há algum tempo. Se a gente voltar nos pioneiros, e aí eu quero fazer uma exposição geral aqui, se a gente voltar nos pioneiros, é interessante que os pioneiros, quando eles descobriram a verdade do sábado, o legalismo infestou. E aí começou a haver os debates, e foi em 1888, Sim. que acho que não me lembro o nome do concílio que a igreja teve, a reunião que a igreja teve, que voltou-se o assunto da justificação pela fé por dois pastores, né? Dois teólogos da nossa igreja, pioneiros também. Eles meio que assim acharam de novo a justificação pela fé e foi uma resistência. Então, assim, a nossa igreja, por enfatizar demais os mandamentos, não digo a teologia, os pastores, as pessoas que estudam, mas os membros, alguns, não digo alguns, mas boa parte pode se perder sim no legalismo. Por isso que existem congressos igual o Congresso MV. Você pega a galera do Congresso MV, se você pegar a teologia deles, é uma teologia legalista. É uma teologia que simplesmente, praticamente ignora a justificação pela fé e fortalece a justificação pelas obras. O Congresso MV faz isso, não a teologia adventista. Então, assim, Eu, acontece, sim. é, eu, eu vou dizer o seguinte: infelizmente, deve acontecer, né? Porque nós somos mais de 21 milhões de adventistas, talvez deva acontecer, né? Mas no campo, com as pessoas que eu, que eu lido, que eu já conheci, eu não vi isso, né? Mas talvez exista, e se existir, espero que as pessoas realmente vejam o que, é que a palavra de Deus está dizendo, né? Agora, de uma coisa, eu falo baseado na palavra de Deus. Eu só posso guardar os mandamentos se eu for salvo pela graça. Porque sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada. Nada, 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 nada. Somente nada. Então, nós temos que nos preocupar em andar com Cristo. Este é o segredo. Senhor, ensina-me a andar com o Senhor. E esse é o segredo, né? É esse o segredo. Perfeito. Ó, temos aqui agora uma pergunta muito legal do Arley Ribeiro. Uma colocação, né? Ele tem duas colocações aqui, eu quero trabalhar. Depois ele falou uma besteira ali, mas essa pergunta aqui dele é muito boa. Se os adventistas estudassem, não creriam que Miguel é Jesus. Basta pegar Judas 1,9. Em Judas 1,9, Miguel não quis se colocar em posição de juiz, mas reconheceu o Senhor Jesus como sendo o juiz. O texto aqui diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O interessante, o que o Arley, ele nas perguntas dele, nas colocações dele, ele se esqueceu de estudar a história. Por quê? Os adventistas não são os primeiros e os únicos a crerem que Miguel é Jesus. João Calvino, João Wesley. Lembrando o seguinte, John Wesley é fundador do metodismo. E mais de 50, uns 60, 70% dos primeiros adventistas vinham da igreja metodista. E John Wesley cria que Miguel era Jesus. Quando você vai nos reformadores mesmo, eles criam que Jesus era Miguel. Se não criam que Jesus era Miguel, eles viam uma alta possibilidade. Então, assim, a nossa posição, ela vem de uma posição, a posição atual da igreja adventista, ela vem de uma posição protestante clássica. Sim. Ela vem de uma posição protestante clássica. Então, assim, a base de estudo nossa não vem da cabeça de Ellen White, não, vem dos reformadores, João Calvino, John Wesley, entre outros nomes.
E, segundo, você não entendeu o que o texto disse. O senhor quer explicar, ô Ramon? Eu não vou explicar, eu vou deixar a Bíblia explicar. Vamos para Zacarias, capítulo 3, versículo 1 até o 4. Vamos deixar que a Bíblia fale. Zacarias 3:2. É, bichão. Bichão é brabo. Vai lá. Deus Zacarias, me mostrou, Zacarias 3, de 1 a 4. pode Deus lendo. me mostrou. Você quer ler? Eu tô achando. Achei. 3. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para lhe se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não, não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe as vestes, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Eles dizem que lá em Judas, né, no versículo que você leu agora, diz que Jesus não é Miguel porque o Miguel diz que o Senhor te repreenda. Mas aqui está uma coisa interessante, né? Verso 2: Mas o Senhor diz a Satanás. Aqui nós temos a palavra Senhor, todo em maiúsculo, para que nós saibamos que o original não é Adonai, é o tetragrama Yod-He-Vav-He. Então aqui nós temos Hashem, certo? Disse: Hashem te repreenda, ó Satanás. E agora? Deus não é Deus porque disse que Deus é que te repreenda. Não é? E agora? Como é que fica? Essa questão de Miguel ser Cristo, não é que Jesus Cristo é um anjo, que ele foi criado. Não. É um título que Cristo tem quando ele enfrenta diretamente o inimigo. Certo? Aí diz que Miguel e seus anjos. Miguel tem anjos. E os únicos que têm anjo é o próprio Deus. A Bíblia diz aqui, é bem clara. Ela usou a mesma expressão que nós encontramos lá em Judas. Quer dizer que Deus não é Deus mais, porque diz que Deus é que repreenda Satanás? Vamos ver, vamos analisar a Bíblia, né? Vamos estudar. A Bíblia não se resume só em um versículo. Ela tem um contexto. Nós temos contexto imediato, um contexto médio e um contexto geral. O que seria isso? Contexto imediato seria o contexto da perícope. Contexto médio, contexto dentro do livro. Contexto geral, um contexto dentro das escrituras, desde do livro de Bereshit até o livro de Apocalipse, ou seja, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Então, nós temos que, para nós sabermos o que é que o versículo está dizendo, se ele não é tão claro, nós temos que analisar todo o contexto bíblico. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Não é? É interessante. O senhor vai comentar um pouco ou eu já posso entrar com um comentário? Não, pode falar mais. O interessante é que o nosso querido Arley, ele tipo assim, ele quer jogar que Jesus e Miguel são duas pessoas distintas, porque Miguel disse uma coisa. Só que é interessante que quando a gente pega, por exemplo, Apocalipse 12, nós temos também aqui Miguel e seus anjos, né? Então temos aqui Miguel e seus anjos. Opa, Miguel, ó, verso 7. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Então nós temos a palavra Miguel aqui de novo. Miguel enfrentando o diabo. Só que durante o ministério de Jesus, ele enfrentou quem também? O diabo. Jesus morreu na cruz, pisando o diabo. A profecia de Gênesis 3,15
que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Opa, mas quem é que tá pisando na cabeça da serpente? Quem é que tá brigando com a serpente aqui? Miguelzão, mano. Tem um outro detalhe. A palavra ressurreição. Nós temos Miguel em Daniel capítulo 12, relacionado com a ressurreição. E no final dos tempos se levantará Miguel e haverá uma ressurreição. Pode ler lá em Daniel capítulo 12. Sim. E nós temos um texto lá em Tessalonicenses, se eu não me engano, em que fala que Jesus descerá com voz de arcanjo. Opa! Peraí, nós temos Miguel, o arcanjo, ligado à ressurreição, nós temos Jesus descendo com a voz grossa, igual de arcanjo, né? E ligado pela ressurreição. 1 Tessalonicenses 4:16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Exatamente. E outro detalhe, Jesus ele fala assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso ele fala pra gente. Mas, curiosamente, Miguel bate de frente com Satanás. Ele bate de frente. Ele bate de frente. É que ele falou, no caso de Judas 1,9, não proferiu maldição. E ele falou assim, o Senhor te repreenda. Porque o que ele disse pro capeta? Ele falou assim pro capeta, ó, você fica na miúda, que o que é teu tá guardado. É isso que o texto bíblico tá dizendo. Fica na miúda aí, eu não tenho nada para resolver com você agora, e o que é teu tá guardado. Eu vim aqui, pegou Moisés, ele pegou o corpo, ele estava discutindo sobre o corpo de Moisés para quê? Para que serve o corpo? Um corpo morto? Para ressurreição. Só para isso. Porque um corpo morto, o que é o corpo de Moisés? Serve para ressurreição. Alguém pode dizer não, mas eles poderiam pegar o corpo de Moisés, os Satanás poderiam pegar o corpo de Moisés, levar para perto do povo de Israel e falar, esse aqui é o corpo de Moisés e idolatrem ele. É uma possibilidade, mas quando nós temos Miguel no texto bíblico, Miguel está relacionado com ressurreição e não para assuntos tão banais e pequenos assim, né? Então, Miguel ele aparece enfrentando o diabo, Miguel ele aparece ligado à ressurreição, coisas que Jesus ele aparece no texto brigando com o diabo no deserto, na cruz. Jesus aparece na questão da ressurreição. Então nós temos muitas coisas que ligam esses dois personagens, que faz com que a gente entenda que eles são a mesma pessoa. E é com base nessa conclusão que os teólogos, né, ou pelo menos grandes nomes da reforma, também entendiam da mesma maneira. Então, assim, falar que não é, a gente tem prova, a gente tem fortes evidências nesse sentido. Mas eu não creio que Jesus seja Miguel. Pronto, mano, tranquilo, bola para frente. Ninguém vai se perder por causa disso. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que se você crê em Jesus como sendo Miguel, você vai ser salvo. E também não tem nenhum texto dizendo que se você não crê se você crê que eles são duas pessoas diferentes, você vai se perder ou que você vai ser salvo. Não tem. Essa é uma conclusão teológica de discussão que a gente está aqui. Então, assim, eu achei muito interessante sua colocação, Arley, mas essa é a minha posição, a posição do Ramon, é como a gente vê o texto bíblico e a gente analisa o contexto. É isso aí. Quer complementar com mais alguma coisa? Eu queria só reler o verso 2, Zacarias 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que te escolheu, que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Não é isso? Vamos meditar, né? Exatamente. E interessante que o anjo do Senhor aí, né, o anjo do Senhor, vamos dizer assim, Yahvé te repreenda, né? O anjo Yahvé disse que Yahvé te repreenda. Então, o anjo do Senhor, o anjo Yahvé disse que Yahvé te repreenda. Caramba, mano. Que doideira é essa, né? Então, o Arley Ribeiro está dizendo assim, o Senhor te puna. Só que a palavra punir e a palavra repreender, elas são palavras muito ligadas na questão de significado. Ramon, estou errado ou não? E olha que o Ramon é professor de língua portuguesa, né? Punir e repreender. São palavras parecidas, são palavras ligadas, são sinônimos dentro da... São palavras semelhantes.
Exatamente. Porque para você repreender alguém, eu vou repreender o Ramon aqui. Estou repreendendo o Ramon. De certa forma, eu estou punindo ele. Eu vou punir alguém. Está ligada a ideia de repreender. Por isso que você tem tradução que traz repreenda e tradução que traga punir. O Senhor te puna. Por quê? Porque isso vai ser o quê? A punição futura. É futuro. Quando Miguel faz isso, fala isso, afirma isso para Satanás, é uma questão futura. O Senhor te puna. O que é teu está guardado, Satanás. É isso aí. Não, é só você ler o texto ali, você vai perceber isso. Ali, não importa a palavra que esteja ali. Né? E por aí vai. Né? Ó, deixa eu pegar aqui um outro comentário aqui. Se o senhor quiser falar alguma coisa, Ramon, pode falar. Não, eu só queria dizer o seguinte: foi muito bem falado aí por você que nós temos que ver com bastante seriedade esses assuntos, analisando texto e contexto, mas esse assunto ele não implica na nossa salvação. Agora, se eu crer que Jesus Cristo não é Deus, é um ser criado, aí isso aí implica na nossa salvação. Sabia? Inclusive, eu falei na live passada, e tem um versículo que me saiu da mente e eu não me lembrei, mas está em João capítulo 8, verso 24, que diz o seguinte: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus disse. E lá no versículo 58 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou mesmo eu sou, de Êxodo capítulo 3, verso 14. Exatamente. E aí você liga aí os textos que você mencionou, ao texto de Êxodo 3,14, Judas 3,2, e aí automaticamente você liga a questão de Miguel, e quando você junta tudo, você tem o aspecto geral da pessoa de Jesus, no ponto divino, no ponto guerreiro e no ponto humano. Né? Jesus ele passou por várias formas e por vários nomes ao longo do processo da história da salvação. Sempre foi Jesus Cristo que buscou a humanidade. Sempre é Jesus. É algo fantástico. Olha, Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua divindade, fez algo impossível. Deus não morre, mas ele fez o impossível possível só porque ama a todos nós de uma tal maneira que nos deu a salvação através do seu sacrifício vicário. A pergunta aqui do Carlos Brossa. A Bíblia se estuda pela hermenêutica, exegese e pela comparação sistemática dos termos que aparecem. Palmas para o Carlos Brossa. Concordo com ele, né? Sim, sim. Porque o processo da hermenêutica, o processo da exegese e até a própria comparação sistemática fazem com que a gente chegue a certas conclusões. A Trindade a gente não encontra num versículo só. A doutrina da salvação a gente não encontra num versículo só. A justificação pela fé a gente não encontra num versículo só. Né? Então, nenhuma doutrina na Bíblia ela está embasada apenas em um versículo bíblico. Você sempre vai encontrar outros textos que reforçam, que eles dão mais luz a esse assunto. Então, quando você olha apenas para um texto, ali, como o Ramon já colocou, você tem um contexto imediato e um contexto próximo. Só que com o passar, só que aquele texto, às vezes, ele não traz a luz que é necessária em outras questões. Então, por exemplo, quando você lê João 1, verso 1, ele traz à luz uma questão. Só que quando você compara João 1, verso 1 com Gênesis 1,
Ele traz e ele mostra e vai mostrando e vai abrindo os nossos olhos para a questão da divindade de Jesus e posteriormente para o aspecto trinitariano. E por aí vai. O Arley Ribeiro dizendo assim, palmas mesmo, infelizmente os adventistas não fazem isso. É curioso que eu lendo um manual, né, a espiral hermenêutica do Grant Osborne, ele menciona um teólogo adventista como um dos ele faz uma citação de um teólogo adventista falando assim, ó, a posição desse exegeta aqui é muito boa. Então, assim, até entre os teólogos, os caras respeitam teólogos adventistas, né? É só no meio da treta mesmo aqui, assim, na treta mais baixa, assim, que os adventistas não são reconhecidos. E, curiosamente, quando os adventistas vão para um debate mano a mano, seja no Vejam Só ou em outros lugares, os adventistas se saem bem. Por que será, né? Será que é porque a gente não estuda a exegese? Será que é porque a gente só fala em sábado? Será? Né? Será, né, Ramon? Porque Exatamente. eu acho estranho, né? A galera do Vejam Só adora levar adventista pro debate lá, por quê? Porque se saem bem, são educados, os adventistas são educados, ao contrário da minha pessoa aqui, são educados, e os caras explanam tremendamente. Leandro Quadros, o próprio Sérgio Monteiro, na época que ele ia bastante, Ezequiel Gomes, né? Os caras de debate gostam de levar Ezequiel Gomes para tudo que é canto. Você pega os vídeos do Ezequiel Gomes dando as respostas, mano, é extremamente fascinante. Então, eu acho estranho, cara, falar que o adventista não sabe fazer exegese, pô. Temos faculdade de teologia e não tem exegeta lá. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Exato. E a própria curiosidade do adventista, eu não sei em termos percentuais, né? Mas pelo menos nós nos preocupamos de estudar. Por exemplo, eu não sou formado em teologia, mas eu leio livros teológicos, teologia sistemática, usos e costumes da Bíblia, arqueologia bíblica, línguas originais, grego, hebraico, latim. Quer dizer, o latim não faz parte das línguas originais, mas ajuda, né, a compreensão também. E outros temas relevantes, né, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, etc. Eu procuro ler sobre isso, para crítica textual, para me inteirar e poder dar razão da minha fé com mais base, né? Mas acima de tudo isso está a palavra de Deus, que é o nosso livro de cabeceira, o nosso livro base, é a fundamentação da nossa fé. E nossa única regra de fé é a Bíblia. Mais alguém está fazendo alguma pergunta aí interessante? Sim, um amigo aqui, um amigo meu lá de Maringá, lá, perguntou o seguinte: os batistas algumas vezes acreditaram que Jesus é o Miguel Arcanjo? Eu vou ter que pegar essa referência, se existiu essa referência, o Bicho Papão, com um amigo meu, me fugiu o nome do professor, eu já fiz live com ele, cara, ele tem muitas referências bibliográficas acerca disso. Me fugiu o nome dele, cara, eu já fiz live com ele no meu canal, o Brito, Gilson Brito. Eu tenho que pegar falar com o Brito e ele vai ter referência se é algum batista. Mas eu acredito que sim, a possibilidade que tenham batistas que sim. Aí eu só não vou ter os nomes se houve, né? Eu mencionei, por exemplo, só dois, que é o João Calvino e o John Wesley, porque são os que eu tenho certeza. Mas, cara, ele tinha uma lista com mais de 20 ou 30 teólogos que acreditavam na possibilidade de Miguel ser Jesus. Tá? Beleza? Deixa eu ver. Ó, o cara não é trinitariano. Para coroar minha citação, vou citar o desconhecido arcanjo que ninguém sabe nada a respeito. Verdade, Carlos Brossa. Então, é interessante que muitas vezes
é ensinado um ódio tão grande a nós, aos Adventistas do sétimo dia, né? É ensinado assim que a odiar nós, e tanto qualquer posição que um adventista fale, ele vai ser odiado. Já aconteceu de um ministério apologético aí pegar um artigo do Michelson Borges sobre evolução, sobre criacionismo, olha só, e o cara gostar do artigo dele e colocar no blog dele, ir lá e colocar no blog para todo mundo ler. E uma semana depois o cara descobrir que Michelson Borges é pastor adventista. E o cara retirar simplesmente porque ele era adventista. Eu já vi em áudio, já ouvi áudio de cara dizendo o seguinte: olha, tem esse cientista tal, ele fez um estudo acerca desse assunto aqui, pá, eu não sei qual era o assunto, e ele provou. E eu não sei por que, calhas d'água, até agora ninguém refutou o estudo científico desse cara. E ele, não sei como ele é adventista. Eu não sei por quê. Eu não entendo como que um cara inteligente como ele é adventista. Só que é interessante observar que o adventista ele é um tipo de pessoa que ele preza pelo ensino, pelo estudo. Ele incentiva. Cara, vai em qualquer igreja adventista. Você vai ouvir a palavra estudo com muita frequência. Muito mais do que em outras igrejas. Tanto que você olha para a igreja adventista tem escola, a igreja adventista tem faculdades, a escola sabatina da igreja adventista, ela é forte. Poderia ser mais forte. Poderia. Muitos membros não vão para a escola sabatina. Esses vão queimar no fogo, no lago de fogo, porque não vão. Tá? Já um aviso aí para quem não vai para a escola sabatina. Só que a escola sabatina ela é muito mais forte da igreja adventista e muito mais estruturada que as igrejas aí fora. Então, o adventista, ainda assim, não, o estudo dele, do membro comum, ele não está tão engajado no estudo, só que as outras igrejas, eles estão pior. Então, assim, nós, Adventistas do sétimo dia, respeitamos e estudamos muito. Pega aí a Novo Tempo, pegue aí os estudos bíblicos. Cara, os adventistas estudam muito profecia. Muito profecia. Muita questão doutrinária. Pega aí as igrejas no geral, se eles trabalham muito a questão doutrinária. Cai muito. Cai muito. Sim. Você vai ver os sermões, a grande parte dos sermões, é o cara pedindo dinheiro, é o cara falando de teologia do pote, é o cara falando de saia, disso, daquilo. Mas o estudo profético é muito raro. Então, assim, o cara chegar aqui e dizer que os adventistas não estudam, que os adventistas isso, cara, nós prezamos. Eu estou na igreja adventista há 10 anos e cada dia mais eu encontro pessoas que estudam. Eu encontro esse cabra aqui, vindo lá do Nordeste, professor de língua portuguesa, Ramon Gomes, que gosta de estudar grego. Se você vê a quantidade de livro que esse cara tem aí, meu amigo, você cai duro e preto para trás. E não é livro de Ellen White, não, bichão. É gramática em grego, é gramática em grego, é dicionário de grego, é Bíblia em latim, é dicionário de latim, é livro em inglês, sabe? É livro de estudo bíblico, é livro de para análise do texto bíblico no seu contexto. Não é livro de Ellen White. Só que aí a gente está numa live e é obrigado a ouvir essas coisas. Eu incentivo a todos os meus irmãos a um estudo profundo das Escrituras, e até em alguns sermões que eu tenho ministrado, eu dou sugestões de livro, né? De leitura. Eu fico preocupado. Você tem que ler, você tem que estudar, né? A Bíblia não é um livro para ser lido. Eu li a Bíblia durante um ano, de Gênesis, Apocalipse, tudo bem. Você ficou com conhecimento histórico. Mas a Bíblia é um livro para ser estudado, esmiuçado, esquadrinhado, ser desmontado e montado várias vezes. A palavra de Deus é isso. Poxa, tem tanta coisa ainda para nós descobrirmos da Bíblia. Né? Muitas coisas. E agradeço ao Arley pelo engajamento, tá? Arley, agradeço o seu engajamento aqui, cara, ajuda muito.
Mas vamos um tema por vez, né? Você foi entrando você entrou na questão de Miguel, aí depois você quis entrar na questão do sábado. No sábado eu nem entrei, cara, porque eu achei muito idiota a sua colocação, bichão. Então, da próxima vez, faça uma colocação mais inteligente sobre o sábado e a gente conversa. Apesar de eu estar cansado de ficar falando sobre sábado, né? Mas eu vou dizer o seguinte: eu não vou falar sobre o sábado, não. Eu vou dizer a todos vocês: experimentem a comunhão, a paz, a alegria, a satisfação, o contentamento de passar 24 horas com Deus. Poxa, o trabalho está assim pesado, conflitos, problemas para serem resolvidos. Oh, rapaz, quando dá sexta-feira, poxa, daqui a alguns minutos vai ser sábado. E é de um pôr do sol a outro pôr do sol, viu? E quando o sol se põe, que coisa maravilhosa. Pensar em Deus, ver as coisas, né? Poxa, eu leio tanta coisa boa, né? Sobre a pessoa maravilhosa de Jesus no sábado, assisto tantos sermões maravilhosos, tanta coisa boa, e eu procuro fazer o quê, Adolfo Clay? Eu faço tudo no sábado relativo às coisas de Deus, tudo em inglês. Aí, ó. Então, Tudo é em isso. inglês. Então, as melhores obras teológicas estão em inglês, meu amigo. Não tem para onde correr. O mercado editorial brasileiro melhorou bastante de uns anos para cá, de 10 anos para cá, melhorou e muito. Mas, meu amigo, ainda tem que melhorar muito, porque o que se tem em inglês é assim, anos-luz à frente da gente. Aliás, em qualquer ciência, né? Não é só na teologia, não, em qualquer ciência. Então, eu incentivo as pessoas a ler. Pelo menos ler em português. Nós temos a Casa Publicadora Brasileira, lança livros bons. Nós temos a editora da Unasp, a Unaspress, né? Lança livros teológicos maravilhosos. E nós devemos ler. Né? Em vez de nós gastarmos muito tempo nas redes sociais, vamos ler. A não ser que seja na liga. Se for na liga, vídeo todo dia, 18 horas. Tá certo. Pessoal, o segredo é a leitura, é o estudo. E outra coisa, ler exige tempo, ler exige esforço, ler exige sistematização, porque nós temos que ler todos os dias para criar o hábito da leitura. Eu acredito na leitura sistemática. E exige também investimento. E investimento mexe com o bolso. E muitos não estão dispostos a fazer isso. Mas eu estou disposto. Quanto mais preparado eu estiver, melhor resposta eu irei compartilhar com todos. Melhor resposta. Ramon, uma perguntona que da hora para você responder. Você crê que os escritos de Ellen White seriam a palavra final em relação à interpretação bíblica, no sentido de a usarmos como um comentário bíblico inspirado e definitivo? Essa pergunta é muito boa do Jedi. Muito boa, muito boa. Muito boa. Eu creio que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, inspirou uma jovem e ela escreveu com um intuito apenas: conselhos para o povo de Deus para os últimos dias. Jamais no sentido de substituir a Bíblia e jamais como fonte de interpretação bíblica. Para a interpretação bíblica, nós temos a Bíblia. Ela se auto-interpreta. Nós temos isso aí. Eu creio, sim, que ela é inspirada, né? Ela tem o seu papel de valor,
creio, né? Mas a função dos escritos dela é apenas conselhos para nós. E outra coisa, quando a pessoa lê um livro de Ellen White, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele volta-se para a Bíblia. A função é só essa. Nós nos voltarmos para as Sagradas Escrituras. Nós temos que nos nutrir da palavra de Deus o máximo que nós pudermos. Também não estou preocupado com Ellen White, não. Nem ando falando de Ellen White em meus sermões. Sabe por quê? Porque quem fala de Jesus não precisa mais falar de ninguém. Ela tem a sua função, não é? Mas vamos deixar ela na função dela e vamos nos ater somente à Bíblia. Né? E é interessante, não estou querendo dizer com isso que eu não creio, né? Não, pelo contrário, eu creio sim, que ela é inspirada sim, creio absolutamente. Mas não, a minha fé não está fundada em Ellen White, o que eu creio não está fundado em Ellen White, a minha fé está fundada em Jesus Cristo e o que eu creio está fundamentado na Bíblia e não em Ellen White. E é interessante, né, Ramon, que quando a pessoa pega um livro de Ellen White para ler, vamos lá, vamos pegar aqui um Desejar a Todas as Nações, vamos pegar um Patriarcas e Profetas, ou até um Grande Conflito, olha só, essa pessoa ela é convidada a todo momento a se voltar para o texto bíblico. Sim. E não ficar no texto de Ellen White em si. Né? Esse é um erro que muitas vezes o leigo ele comete. Ele pega lá o livro de Desejar a Todas as Nações e acha que essa é uma explicação, é a interpretação final que aquele texto dá. Né? Porém, não é assim que tem que ser lido. A Ellen White tem que ser lida, a gente tem que aprender com ela, mas necessariamente ela não é o final da explicação do texto. Ponto. Essa é minha posição. Ó, temos uma última pergunta aqui, certo. Que é o VGA. É possível chegar na doutrina do santuário celestial e juízo investigativo sem influência ou existência de Ellen White? Se ela não existisse, chegaríamos na mesma conclusão dessas doutrinas? Com toda certeza, pois nenhuma doutrina da igreja foi baseada em Ellen White. Eu faço apenas uma pequena ressalva. Quando ela lançou o livro The Desire of Age, que é o Desejo a Todas as Nações, em inglês, em 1898, na página 672, se eu não me engano, segundo parágrafo, ela tem uma citação maravilhosa que diz que o pecado só pode ser vencido e resistido mediante a ação da terceira pessoa da divindade. O texto fala assim. Essa citação e outras despertaram na igreja, de uma maneira geral, o seguinte sentimento: nós vamos parar tudo e nós vamos voltarmos para a Bíblia e estudarmos sobre realmente o que é que a Bíblia fala sobre a Trindade, sobre Deus. E nós podemos ver, se nós compararmos o que estava sendo falado sobre Trindade naquela época, nós não creríamos. Eu não creria, você não creria, muitos não creriam, porque aquela Trindade que se fala naquela época era uma Trindade baseada na filosofia, não era baseada na Bíblia. Então, nós temos hoje essa compreensão da Trindade mediante um estudo profundo, não somente um estudo profundo, mas com muita oração, e a Bíblia foi aberta, estudada, texto e contexto. E eu fiquei até devendo aqui, depois eu vou mostrar que nós temos quase 90 passagens falando da Trindade na palavra de Deus. Falando do Pai, Filho e Espírito Santo, não necessariamente nessa ordem. É que, na verdade, hoje foi um dia especial, né? Tivemos live com o Wilbur, então acabou... Não vamos deixar pesado demais pro Ramon hoje, não. O coração dele não...
Mas eu digo o seguinte, vamos só sintetizar aqui a minha resposta. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, não baseamos nenhuma doutrina em Ellen White. Teve esse lançamento do livro Desejar Todas as Nações que motivou a igreja a parar e realmente estudar para ter uma resposta definitiva sobre esse sentido. Agora nós temos que abrir aqui um parênteses bem grande e dizer que naquela época a igreja adventista estava formando o seu corpo doutrinário, não se tinha as ideias, as doutrinas totalmente prontas, como assim no cardápio de um restaurante, no menu, etc. Mas essas doutrinas foram surgindo paulatinamente ao longo dos anos, mediante muito estudo das escrituras. E outra coisa, as pessoas que fundaram a igreja, elas vieram de diversas denominações e eles estavam estudando a Bíblia para chegar a um denominador comum. Então, temos que levar esse contexto histórico em pauta para nós entendermos o que acontecia naquela época. Hoje já não temos esse problema, mas mesmo assim, nós temos concílios, nós temos reuniões, e nós tivemos mês passado a 61ª Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos, que eles fazem esses estudos, né? E fazem os votos e preparam a igreja para os próximos 3 anos. Eu vou dar uma palhinha também. O Ramone, agora ele fez a jogada contrária. Ele explicou o contexto geral e por aí vai. Eu vou dar 2 textos bíblicos sem Ellen White. Sem Ellen White, acerca do Santuário Celestial. Foram 2 capítulos, são 2 textos que fizeram com que os adventistas prestassem atenção no que era o Santuário Celestial. Qual é o primeiro texto que eu quero abrir aqui? Apocalipse 11, verso 19. Não existe um santuário no céu. O santuário celestial é santuário que fica no céu. Tá. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraivas. Peraí. Abriu no céu um templo. Templo e santuário é quase que a mesma coisa. O que tinha nesse templo? Era qualquer coisa? Não, era a arca da aliança. Qual templo na terra que tinha a arca da aliança? O santuário terrestre. O santuário terrestre. Então nós tínhamos um templo terrestre que tinha a arca da aliança. E aqui nós temos no céu, e não é no céu de qualquer forma. Abriu-se no céu de Deus a arca da sua aliança e foi vista no seu templo. E houve relâmpagos. Então, o templo no céu, a arca da aliança. Então, nós temos um texto que afirma que a arca da aliança está no céu. Opa, temos um templo no céu. Legal. Temos uma arca da aliança no céu. O outro capítulo é Hebreus, capítulo 9. Esse texto ele é fascinante. Eu só vou abrir o verso 12. O verso 12. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É interessante que ele entra num santuário. Se a gente voltar, tem um texto aqui que fala que entrou num templo, num santuário feito não por mãos de homens. Né? Exatamente. É no versículo 24. Que está no versículo 24. Valeu, Barba Fosca. Aqui, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer. Então veja que no verso 12 mostra que ele entrou num santuário uma vez por todas. E o verso 24 fala que esse santuário está onde? No céu. Então, assim, eu estou dando 2 versículos bíblicos para você começar a iniciar sua pesquisa acerca de um santuário celestial. Né? É que a gente, para estudar o santuário celestial, entender a grandeza dele, a gente tem que se basear onde? No santuário terrestre. Se você não entende o santuário terrestre, o que acontecia lá, você vai dizer que o santuário celestial não existe. Ponto. Porém, se você pegar o texto corretamente, você vai entender. Eu já deixei claro aqui com 2 textos bíblicos que fica evidente que existe sim um santuário celestial. Não sou eu, é o texto bíblico. Apocalipse 19 e Hebreus capítulo 9. Assim,
Hebreus inteiro, mas capítulo 9, para iniciar a discussão. Ok. Mais perguntas? Ah, já batemos 1 hora de live, né? Isso. Bichão era bravo. Ó, o Carlos Brossa falou que o Ford pediu para arriscar o nome dele da igreja adventista. Ele não era mais adventista quando morreu. O interessante é que o Desmond Ford, ele tinha as discordâncias dele com Ellen White, mas ele respeitava os escritos de Ellen White, pelo que eu sei. E assim, quando o Desmond Ford começou a trabalhar as teorias dele dentro da igreja, uma coisa ele enfatizou foi a justificação pela fé. Isso foi muito interessante. E o conceito que ele tinha de santuário reforçou, questionou a igreja, e os teólogos da igreja se levantaram e saiu a série Darkon, que são 5 volumes que respondeu ao Desmond Ford. Tanto que o Desmond Ford ele nem gostava muito do William Garcia, porque o William Garcia mastigou a teoria dele, mostrou para ele por A e B que a defesa do santuário, de como a gente entendia o processo de salvação, estava correto. E o Desmond Ford morreu como adventista. Morreu sendo um teólogo adventista. É claro, ele tinha suas ressalvas, tinha suas limitações e tal, mas ele não foi alguém que morreu longe da fé. É porque alguém que brigou, questionou, e a gente sabe que quando a gente põe uma tese em pauta, se essa tese não é aceita por todo mundo, a gente fica triste. Mas Desmond Ford, de certa forma, ajudou muito a igreja. Se não fosse ele escrever a tese dele, a gente jamais teria a série Darkon, que foi traduzida para nós hoje, que é uma série assim imprescindível para conhecer o processo de interpretação profética adventista e do santuário. Coisa que eu não vejo nenhum apologista citar muito. Por que não cita? Não cita porque o bagulho é uns livros de 400, 500 páginas. Quem é que quer ficar lendo um livro de 500 páginas para refutar? Se o cara escrever um livro de 500 páginas, imagina para responder. Então, Exato. Então, Barba Fosca, muito obrigado pela live, cara. Hoje a gente acabou interagindo aqui num estilo diferente. Agradeço a sua participação. E é isso aí. Semana que vem estamos por aqui. Exatamente. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado, Adolfo Euclair, e muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar. Né? Que Deus abençoe vocês, todas as suas famílias, abençoando as pessoas de uma maneira geral. Não importa a que denominação você seja, o importante é que nós tenhamos Jesus no coração e sigamos os ensinamentos de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos.